A pergunta de R$ 1 milhão: como é que a gente faz os pais lerem, se informarem mais sobre criação de filhos? Vamos pensar um pouco sobre essa problemática imensa, mas antes eu quero fazer aquele meu recadinho de sempre, né? Inclusive, se você tá aqui, gosta dos meus vídeos, gosta do meu canal, se inscreve aí. Pô, dá aí, ó, se inscreve, ativa o sininho, você toda semana recebe um vídeo novo com uma reflexão nova sobre parentalidade e eu tenho certeza que você vai gostar. Então já conto com você me acompanhando por aqui sempre, tá legal? Bom, a ideia para fazer esse vídeo veio literalmente de ontem, tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte ao lançamento do meu livro, meu novo livro, né, O Poder do Afeto, que foi aqui no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa, lá no Barra Shopping. E, bom, foi lindo, foi maravilhoso. Eu não tô fazendo um vídeo sobre isso, obviamente, mas como foi um lançamento com um formato diferente, que eu fiz um bate-papo antes sobre paternidade, sobre filhos, né, sobre parentalidade em geral e sobre o meu livro, para depois fazer então a sessão de autógrafos e fotos e tudo mais. E eu queria contar um pouco sobre o final desse evento que eu fiz, porque eu, né, abri para as pessoas fazerem perguntas, e um pai que estava lá, dentro das muitas pessoas que estavam lá naquela sala, linda inclusive, da Livraria Travessa. Parabéns, pessoal, assim, eu não conhecia, assim, um negócio chique demais, sabe? Adorei. Quero poder lançar mais livros lá. Mas um pai levantou a mão, foi talvez acho que o último pai que me perguntou, e ele fez uma pergunta assim: olha, o seu trabalho me ajudou, transformou minha vida, ele salvou minha paternidade em vários momentos da minha vida. Eu sou um pai do jeito que eu sou hoje, parte por conta do seu trabalho que você está aí fazendo e eu te acompanho há tantos anos. Então, primeiro eu queria agradecer, e obviamente eu sempre agradeço muito por esse carinho, porque é o que movimenta a gente, é o que motiva a gente. Mas aí ele falou assim: poxa, mas eu vejo que por mais que a gente tenha evoluído bastante dentro da paternidade, eu queria saber de você, o que você vê assim? Tem uma evolução mesmo? E mais ainda, por que tantos pais ainda são tão difíceis de se engajarem nesses conteúdos, né? De poder ir atrás e ler livros sobre isso e acompanhar postagens, assistir vídeos. Como é que a gente resolve esse problema? E aí eu brinquei exatamente da mesma forma que eu começo esse vídeo, eu brinquei lá na minha palestra, falando assim: bom, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, porque é um problema que existe, que é muito característico da sociedade em que a gente vive, infelizmente, né? A gente sabe que por mais que, por exemplo, eu sou pai de 4 filhos, eu tô aqui falando na internet, fazendo conteúdo na internet há mais de 11 anos sobre paternidade, principalmente do ponto de vista da minha própria paternidade, e a maior parte dos meus seguidores ainda são mulheres. Não que isso seja ruim, porque não quero ter mulheres me seguindo. Claro que não, porque até porque o tema que eu falo, né, que é cuidar de filhos, educar filhos de uma forma não violenta, né, independe de gênero, né, depende só de você ser um cuidador ou não daquela criança. Então, independe disso. E mesmo assim, né, tudo bem que, vamos dizer assim, o percentual de homens acabou aumentando ao longo desses anos, mas ainda assim a quantidade de mulheres que me acompanha, que me segue, que comenta, que engaja principalmente, é maioria feminina. E isso daí é um sinal dos tempos que a gente vive, né? Desse tempo em que, bom, a sociedade é tão machista, mas tão machista que se tem um pai falando sobre educar filhos, né, de uma forma diferente, né, de uma forma não violenta, empática e tudo mais, acolhedora, as pessoas que vão se sentir cobradas por consumir e aprender sobre isso são as mães, não os pais. Então esse peso recai novamente sobre o ombro dessas mães, porque os pais não estão muito, né, não precisam disso, porque afinal de contas tem a mãe para fazer isso, tem a mãe para fazer a curadoria, né, dos meus vídeos, por exemplo. Quanto de mães que eu vejo que falam: não, eu pego uns vídeos seus aqui, mando pro meu marido, queria muito que ele visse, como é que eu faço para ele assistir? Ou seja, ela já se dá o trabalho de se informar, de aprender, de mudar, de quebrar seus próprios paradigmas ali da parentalidade, e ela ainda tem que se preocupar em educar o companheiro para que ele talvez compartilhe em parte ali de alguma coisa que ela está querendo fazer com os filhos. Isso é muito triste, mas é o sinal, né? Isso é muito sintomático da sociedade em que a gente vive, em que a responsabilidade por se informar sobre isso recai ainda sobre as mães. Não deveria ser de todo mundo que cuida de uma criança deveria se empenhar em se informar. E aí uma coisa que eu falei lá nessa minha palestra, lá no meu lançamento do meu livro, e que às vezes eu falo isso, mas as pessoas podem achar que isso é muito radical, né? Mas o que eu falei, eu vou repetir aqui nesse vídeo aqui, aproveitando esse ensejo de Dia dos Pais, que é o seguinte: o pai que não se informa sobre criar filhos, né? Assim, ele não vê vídeos, ele não procura textos, ele não vai procurar um livro e tudo mais, ele não vai ver nem, sabe, nem vídeo curto ali no Reels do Instagram, no Short do YouTube, ou sei lá, no TikTok, ele não vai nem fazer isso, sabe por quê?
Porque ele não se importa o suficiente. O pai que não se informa sobre filhos, sobre o filho que está criando, não se importa o suficiente. É simples assim. E as pessoas acham que, poxa, mas você está pegando pesado. Poxa, e o pai, né, que, poxa, tem um monte de coisa para fazer. Esse pai que tem um monte de coisa para fazer, ele ainda reserva parte do tempo dele para se informar sobre as coisas que ele mais adora, que ele mais se importa. Se esse pai adora, por exemplo, samba, ele vai reservar parte do tempo dele para se informar sobre, sei lá, os melhores samba-enredo da história de 1970. Se esse pai, ele ama futebol, ele vai reservar tempo para ler sobre as histórias magníficas da seleção de, sei lá, de 1960 e bolinha, entendeu? Se esse pai, ele adora música, ele vai fazer questão de acompanhar canais no YouTube de música, mesmo que seja durante 15 minutos no dia dele, se ele fizer um dia muito corrido. Se ele é um pai que gosta de política, ele vai garantir que tem um tempo ali na agenda dele para ele consumir algumas horinhas de, sei lá, podcasts de política. Mas e parentalidade? E sobre os filhos? Eles não vão reservar. Por quê? Porque estão muito ocupados. Para as outras coisas, não estão. Então isso pode parecer um pouco duro, mas tem que ser duro. Porque é no local dessa incômodo, inclusive se você é pai, você está se sentindo incomodado com essa mensagem, pega esse incômodo e trabalhe dentro de você, porque é a partir desses incômodos que a gente promove mudança real. Então, já que a gente está aqui, né, às vésperas do Dia dos Pais, que você use esse momento como motor propulsor para a sua própria mudança na sua paternidade. Porque é sobre isso que a gente está falando, é sobre se importar. Você não precisa ler um livro de 1000 páginas, você precisa ter uma biblioteca inteira de livros e mais livros sobre parentalidade. Mas se você não recebe no seu feed no Instagram nenhum videozinho que fala sobre filhos, isso é um sinal de que você não se importa, não vê o suficiente, o mínimo suficiente, sabe? Então, assim, não estou querendo estabelecer um padrão aqui, mas o mínimo de curiosidade sobre, poxa, como é que, né, como é que a gente está criando os filhos hoje em dia? O que as pessoas estão falando sobre filho hoje, né? É claro, existe um lugar também de rigidez em que a pessoa acha que sabe sobre tudo que está fazendo, porque está só ali repetindo os padrões, né? Acha que não tem que mudar. Mas se você usa esse argumento, pensa comigo, você usaria isso no seu emprego? Você vai chegar para o seu patrão e ele vai falar assim, olha, você tem que se atualizar aqui com relação a X, Y, Z. E você vai falar, não, eu estou fazendo isso da mesma forma que meu pai fazia no trabalho dele, eu estou repetindo a mesma coisa, assim, deu sempre certo, não tem que fazer igual novidade do que as outras pessoas fazem, não. A gente sabe que o caminho que isso vai seguir não é um caminho muito bom dentro do seu trabalho. Normalmente a gente é demitido quando a gente faz isso. Então, da mesma forma como a gente está tentando sempre se atualizar nas outras áreas da vida, né? A pessoa que quer melhorar ali a sua posição na carreira, no emprego, está sempre tentando melhorar e aprender mais sobre aquilo. Por que a gente não faz isso quando o assunto são os nossos filhos? Se você, por exemplo, está jogando futebol, você gosta de futebol, gosta de algum outro esporte qualquer, você vai estar ali rotineiramente praticando, vendo conteúdos, lendo coisas sobre aquilo para tentar melhorar também a sua prática, a sua arte, né? Se você, por exemplo, gosta de maromba, gosta de ir para academia, eu tenho certeza absoluta que você vê um monte de videozinho de, né, ali de maromba e de melhores técnicas, melhores execuções, porque a gente está querendo melhorar aquilo que a gente gosta, que a gente quer fazer. Mas se no seu feed do Instagram, inclusive eu vou aqui até, né, falar aqui, ó, o meu feed no Instagram aparece um monte de coisa de maromba, mas também aparece um monte de coisa de gente falando sobre filhos. Porque o algoritmo já entendeu ali que, pô, esse cara aqui, quando passa alguma coisa de criança, ele vai parar para ver. Quando passa alguma coisa de maromba, ele também vai parar para ver. E a gente pode entender que dá para fazer tudo isso, se a gente se importar o suficiente. Então, era essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje para você tentar refletir um pouco sobre isso. Será que você se importa o suficiente para tentar dar o melhor do que você pode oferecer de melhor para o seu filho? Porque dar o melhor, falar só isso, falar que eu estou dando o meu melhor, mas não se empenhar em dar o seu melhor, é quase como se você fizesse qualquer coisa de qualquer jeito, em qualquer outra área da sua vida. E que normalmente não vai dar certo porque você não se importa muito. Mas quando a gente está falando dos nossos filhos, a gente deveria estar se importando muito, não é verdade? É talvez o maior trabalho que a gente tem na nossa vida. E eu acho que parte desse lugar também de reconhecer que criar filhos é um trabalho não remunerado. Um trabalho que muitas das vezes envolve cargas invisíveis pesadíssimas. Na maioria das vezes, para a mãe. E cabe a gente também se apropriar dessas cargas e fazer com que elas sejam nossas e que nós respiremos essas cargas e que elas passem a habitar a nossa mente. Mesmo quando eu estou aqui, sentado, falando com você aí, nessa câmera,
e os meus filhos estão dormindo, e eu aqui ao mesmo tempo estou pensando, será que tem uniforme pronto dobradinho para amanhã? Vou dar uma olhada na corda antes de dormir. Entende? Isso daí é o que faz com que a gente perceba que a gente está se importando o suficiente com os nossos filhos. Então, eu sei, a vida é difícil, às vezes você tem pouquíssimo tempo para fazer pouquíssima coisa. Mas se desse pouquíssimo tempo para fazer pouquíssima coisa, você não resolve nem um mínimozinho de tempo para entender um pouco mais sobre os seus filhos, isso diz muito sobre a posição em que eles habitam na sua vida. É duro, causa incômodo, mas é a partir desses incômodos que a gente provoca melhorias e transformações gigantescas nas nossas vidas. E lembrando, criar filhos é um trabalho, exige dedicação, exige empenho, exige desejo em melhorar sempre. E é por isso que a gente está aqui, por isso que eu estou aqui há 11 anos sendo pai e tentando sempre melhorar, sempre aprendendo uma coisa nova ou não. Ok, de novo, você não precisa ler 1000 livros sobre isso, mas o mínimo que você pudesse juntar ali de 5 minutinhos do seu dia para ver um pedacinho de vídeo de algum lugar, de alguma pessoa falando, ou ler algum texto, dá para fazer. E antes de eu ir embora, eu queria fazer mais uma provocação, tá? Quando eu falei isso para esse pai lá na minha apresentação, no lançamento do meu livro, eu falei para ele assim, e tem outra coisa, nós, enquanto homens, temos um papel fundamental nesse processo. Porque eu tô aqui no meu papel enquanto homem, enquanto pai, fazendo o meu trabalho aqui de gerar esse incômodo para quem quer que esteja assistindo isso daqui agora. Mas a gente não pode achar que é papel da mulher causar esse incômodo, que é o papel da mãe provocar e trazer esse cara para perto da conversa. É nosso papel também provocar os nossos amigos. A gente sabe quais nossos amigos têm filhos e a gente sabe que tipo de pai os nossos amigos são. Se eles falam muito sobre os filhos, se eles não falam, se eles falam sempre de uma forma pejorativa ou violenta, se eles falam que não gostam, se eles nunca estão por dentro do que a gente está, né, pensando sobre criar filhos, é nosso papel também fazer essas provocações. É chegar assim, pô, cara, você nunca fala do teu filho. Ah, não, mas é porque sou separado, eu vejo ele de 15 15 dias. Mas pô, por que você só vê de 15 15 dias? Você acha que é o suficiente? E a gente tem que, sabe, a gente tem que quebrar esse pacto de silêncio que existe entre a gente e começar a provocar os nossos amigos também. Porque, enfim, se nós somos amigos de verdade, se essa amizade é uma amizade verdadeira, ela vai passar por essas provocações. E existe uma alta chance desse cara, desse amigo lá na frente, falar pra gente assim, obrigado. Obrigado, você salvou a minha paternidade. Como é o que eu ouço já há alguns anos de muitos pais por aí. Então, faça também a sua parte, enquanto elo provocador de mudança aí nessa sociedade, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui, dessa fala, dessa provocação. Me ajuda a chegar em mais pessoas. Aproveita, então, não só os vídeos bonitinhos de Dia dos Pais, manda esse negócio também para as pessoas pararem e refletirem. E, é claro, um feliz Dia dos Pais. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.